Olá, família Filipenses, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, né? Chegando no dia de descanso, né? Quero estar lendo aqui com vocês aqui o livro de Amós, capítulo 8, versículo de número 11, que diz o seguinte: Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Shalom, Raquel. Tudo bem? Então aqui no capítulo 8, no versículo 11 de Amós, fala o seguinte: que está chegando um tempo que as pessoas terão fome, terão sede da palavra de Deus, mas elas não vão encontrar. Que tempo será esse? Eu creio que é quando Jesus voltar, quando a igreja subir com o Senhor. As pessoas precisarão e procurarão ouvir alguém falar da palavra de Deus e não encontrará. Então ainda é tempo, ainda estamos aqui nessa terra. Então ainda é tempo de pregarmos o Evangelho. Ainda é tempo de falar de Jesus. Não sei vocês, mas vocês já viram um tanto de pessoas que Deus tem usado, que Deus tem levantado para falar dele no tempo de hoje? Nas Olimpíadas mesmo que está acontecendo, já foram vários atletas, né, que estão falando de Jesus. E muitos estão correndo até o risco de perder medalha, né, por conta de falar o nome de Deus, por conta de pregar. Se a gente está pensando que perseguição está longe de acontecer, estamos enganados. A perseguição, ela já começou contra os cristãos. Muitas pessoas, muitos já estão perseguindo os cristãos, não estão deixando mais falar de Jesus. Cada coisa que você vê hoje em dia, profanando, né, a palavra de Deus, brincando com Deus. E a gente até pensa assim: nossa, mas por que isso tudo está acontecendo? Porque a palavra, ela tem que se cumprir. E está se cumprindo tudo aquilo que a palavra do Senhor disse, né? O que eu posso concluir com isso? Que Jesus já está próximo. Que Jesus não está voltando, Jesus já está no caminho. Jesus já está no caminho. E em breve ele vai chegar. E em breve ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então ainda é tempo. Ainda é tempo de pregarmos a palavra do Senhor para aqueles que conhecemos. Ainda é tempo de levar a palavra para os nossos familiares. Ainda é tempo para você que às vezes está me assistindo aqui, esse vídeo hoje. Há tempo para você voltar para Jesus. Há tempo de você conhecer Jesus. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Então não perca seu tempo com coisas materiais. Não perca seu tempo buscando coisas que vão ficar nessa terra. Mas vamos perder nosso tempo. Não vamos nem perder. Vamos ganhar o tempo. Falando de Jesus, buscando o Senhor. Porque os dias são maus e vai piorar. Eu não espero uma melhora do mundo. Eu não acredito que o mundo irá melhorar. Eu acredito que é daqui para pior, né? Então nós temos que vestirmos a armadura de Deus, vestirmos a armadura do céu para esses últimos dias aqui na terra, que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso, eu sonho com isso, que nós somos a última geração. Então nós temos que nos posicionar, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu falo isso com o coração feliz. Eu falo isso com o coração alegre, que está chegando a hora. Mas então nós precisamos correr. Precisamos falar de Jesus para o maior número de pessoas que pudermos falar. E não tem hoje nada que alcance mais pessoas do que as redes sociais. Esse vídeo meu aqui que eu estou fazendo aqui hoje pode chegar em outros lugares, pode chegar em outros países onde eu não vou. Às vezes a sua pregação
vai chegar em lugares que você nem imagina. Então use suas redes sociais para pregar. Aonde você for, fale de Jesus. Numa fila de espera, num hospital, aonde você estiver, use seu trabalho para falar de Jesus. Se você reparou um vídeo que eu coloquei nos stories aí, de uma atleta também, que ela estava falando de Jesus para uma adversária. Olha para você ver, se você não viu, na hora que acabar essa live, você assiste para você ver. Então, você tem que falar de Jesus em tempo e em fora de tempo. Temos que falar de Jesus. Não devemos cansar, não devemos calar nossa boca. Porque o diabo, ele está aí. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, não. Ele está tentando tragar o maior número de pessoas aí que ele conseguir. E nós, como cristãos, estamos levando a palavra de Deus? Nós, como cristãos, conhecedores da palavra, estamos levando o ID de Jesus? Ou estamos nos acovardando e ficando em silêncio? E se você observar, tem muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Se você parar para observar um pouquinho, você vai ver um tanto de gente que deseja ouvir apenas um Jesus te ama. Então não perca seu tempo. Faça a tua parte. Amém? Bem-vinda, meninas que entraram aí. Por último, a Michi, a tia Valdirene, Ana Clara Raquel, que já está aí. Quero orar com você para que Deus venha nos encorajar a falar dele, que não viemos perder nosso tempo. Você pode orar comigo? Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Senhor, a tua palavra que falou hoje, Senhor, que chegará um tempo, Deus, que terão fome e sede de ti, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nos ajude a levar a palavra do Senhor, Pai. Eu sei que os dias são maus, Pai, mas nos dê ânimo, Pai, nos dê força, nos dê coragem, Jesus, para falar do teu amor para outras pessoas, Pai. Que viemos verdadeiramente viver o ID do Senhor, Deus, de falar do Senhor, de pregar a tua palavra, Pai. Ainda é tempo, Senhor, de pregar. Ainda é tempo, Senhor, de te buscar, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, venha ter misericórdia, Deus, daquelas almas, Pai, que estão aí no mundo, Pai, que não querem nem ouvir falar do Senhor, que tamparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, Pai, para a tua palavra, Pai. Venha ter misericórdia dessas almas, Senhor. Venha tirar as escamas dos olhos, Pai. Venha abrir, Deus, os seus ouvidos, Senhor, para ouvir, Pai. Oh, Deus, tem muitas pessoas hoje que estão falando do Senhor, Deus. Mas as pessoas estão dormindo, não querem saber, Senhor. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia, Pai. E nos dê graça, Senhor, para cumprir, Deus, os propósitos do Senhor, Pai, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Entrou aí a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Agora nós vamos estar lendo aqui hoje a apêndice, né? Vamos estar hoje falando um pouco sobre a parte científica dos efeitos do jejum, tá? Deixa eu virar aqui. Hoje vamos falar da parte científica. Vocês vão gostar. Muito bom. Vamos lá. Apêndice. Jejum, aspectos médico-científico. Dr. Audrey Marshall. O aspecto espiritual do jejum não pode ser separado do médico-científico. É para isso se faz necessário entender quais mecanismos bioquímicos estão por trás do ato de jejuar e quais os benefícios advindos dessa prática milenar que transcende culturas e religiões. No mundo científico, o jejum ganhou ares de polêmica quando a revista Science, em 2009, publicou um artigo sobre macacos relsos da mesma idade, comparando os que viveram em jejum com outros que receberam alimentação normal. Como mostram as fotos da página seguinte, os macacos se alimentaram normalmente, tinham aspectos muito mais envelhecidos, foto A e B,
enquanto os macacos que praticaram o jejum, fotos C e D, tinham aspectos e biotipo mais jovem. Aqui vocês conseguem ver, ó, a foto do macaco, ó. Esse aqui é aquele que praticou o jejum. E esse é aquele, ó, que não praticou o jejum. Eu acho que é esse mesmo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ó. Em 2016, o cientista japonês Yoshiri Uzumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por seus estudos sobre autofagia. O termo autofagia se origina das palavras gregas auto, que significa eu, e pogei, que significa comer. Assim, autofagia significa autocomer. Essencialmente, é um mecanismo do corpo que se ocupa de livrar-se de todas as máquinas celulares antigas, defeituosas, organelas, proteínas e membranas celulares. Quando não há mais energia suficiente para sustentá-las. É um processo regulamentado e ordenado para degradar e reciclar componentes celulares. A autofagia foi descrita pela primeira vez em 1962, quando os pesquisadores notaram um aumento no número de lisossomos, a parte da célula que destrói o material antigo, em células hepáticas de ratos, após a infusão de glucagol. O cientista também ganhador do Prêmio Nobel, Christian de Duve, foi quem cunhou o termo autofagia, sobre o processo em suma parte subcelulares, danificadas e proteínas não usadas, tornaram-se marcadas para destruição e em seguida são enviadas aos lisossomos para que terminem o trabalho de destruí-las. Aqui tem a fotinha das células. Diante do autoconhecimento adquirido sobre processos celulares fundamentais à homeostase, equilíbrio das células, vários artigos começaram a ser publicados sobre a possível relação entre a prática do jejum e a otimização do processo de autofagia e seus efeitos sobre a longevidade saudável e a prevenção de doenças. No contexto médico, podemos classificar o jejum em 3 categorias. 1. Restrição calórica. Uma pessoa que precisa de 2.500 calorias diárias e consome 1.500 calorias está no que pode ser chamado um processo de jejum. 2. Jejum fisiológico. É aquele em que se passa pelo menos 12 horas sem consumir nada que tenha caloria, podendo ingerir água, café, chás ou chimarrão. 3. Jejum metabólico. É o jejum no qual, nesse período mínimo de 12 horas, não se promove o aumento da insulina, hormônio relacionado ao metabolismo da glicose. Pode-se até comer, mas somente alimentos que não ativam a insulina. Ela não é ativada, por exemplo, quando se consome gorduras. Uma das estratégias utilizadas é o café Bulletproof, café com óleo de coco e manteiga, no qual o jejum fisiológico é quebrado, mas não metabólico. Esse controle é importante, porque a insulina elevada cria um terreno para inflamações. É importante entendermos o que acontece dentro da célula e seus processos bioquímicos. Como aprendi com minha professora de biologia, Alzira Muller, em seus saudosos anos de 1º e 2º graus. A célula é composta por membrana, núcleo e citoplasma. Neste estão localizadas as organelas celulares.
aqui a imagem da célula. Dentre tais organelas, destaco as mitocôndrias, que são as usinas da força, as usinas de força das células geradoras de ATP, a moeda de energia do nosso organismo. A via preferencial de geração de energia é pela glicose, que entra dentro da célula. É fosforilada, recebe uma molécula de fósforo, transformando-se em glicose 6-fosfato. E depois um piruvato. Esse adentra a mitocôndrias, onde então é produzida o ATP, adenosina trisfosfata. Ou seja, 3 moléculas de fósforo, APPP. Quando o organismo precisa de energia, ele rouba uma das moléculas de fósforo e sobra a ADP, adenosina disfosfato. 2 moléculas de fósforo, APP. O organismo precisa novamente de energia, portanto, quebra mais uma molécula de fósforo, restando a AMP, adenosina monofosfato, ou seja, que contém uma molécula de fósforo, AP. Este é precisamente o limite, quando não temos mais dinheiro na conta bancária. Nesse cenário, uma enzima quinase é estimulada, a ANPK. Esta enzima norteou os trabalhos do Prêmio Nobel de Medicina, Yoshinori Izumi. Se não fazemos jejum, a AMPK não é estimulada e o processo de autofagia não é ativado. Aqui, ó, ele mostrando a imagem. A AMPK vai para o tecido adiposo, onde estimula outra enzima chamada PQA. Esta estimula a lipase e hormônio sensível, LHS, que por sua vez estimula a lipogênese, quebra do tecido adiposo para gerar energia, processo chamado de beta-oxidação. A sequência fica então AMPK, tecido adiposo, PKA e LHS. E por fim, lipógenes, corpos cetônicos. A redução extrema dos hidratos de carbono faz, um primeiro momento, o organismo recorrer às reservas de glicogênio para disponibilizar glicose. Porém, tais reservas esgotam em 48 horas. Então, a energia necessária para alimentar o sistema nervoso passa a ser proveniente dos corpos cetônicos. Quando o organismo entra no processo de jejum, há uma geração de estresse fisiológico que faz a AMPK estimular uma proteína chamada ULK1, que é a promotora da autofagia. Quando a ULK1 aumenta, ela acelera o processo de comer as organelas celulares, inclusive as mitocôndrias. Organela que as células precisam para gerar energia. Como resposta, a MPK estimula a biogênese mitocondrial, geração de novas mitocôndrias, mediante um mecanismo de defesa gerido pelas proteínas do grupo das sirtuínas. Elas incitam a PGL1, proteína responsável por executar essa biogênese mitocondrial. Algumas substâncias utilizadas para aumentar a PGL1 são a metformina, que também regula a telomerase, enzima que opera o telômero, o marcador de idade do DNA, e o PQQ, pirolunquilonina quinona. A propósito, não estou estimulando você a fazer uso de qualquer dessas substâncias sem acompanhamento médico. Um parêntese. Quando a glicose entra na célula de forma regular, há o estímulo de uma via anabólica, crescimento, a mTOR, que de uma forma simplificada bloqueia a biogênese mitocondrial. Diante desta pequena explicação da bioquímica, vamos falar sobre as indicações de jejum, como deve ser feito, sua duração e qual a melhor maneira de fazê-lo.
Atualmente, o método de jejum mais estudado é o jejum intermitente, diário de 16 horas, aproveitando o período de sono e uma janela de 8 horas para alimentação. Alguns estudos sugerem uma associação entre 2 ou 3 dias de jejum intermitente na semana, intercalados com a restrição calórica de pelo menos 30 a 40% de seu gasto calórico total. Por exemplo, de 2.000 calorias para 1.500 calorias. Importante ressaltar que não importa somente a quantidade de calorias, mas principalmente sua qualidade. Ou seja, não coma junk food, porcaria. Benefícios do jejum: fígado e tecido adiposo. Gera troca da matriz energética como um carro híbrido de glicose para gordura, cetogênese, produzindo corpos cetônicos. A cetose nutricional gera ou melhora os marcadores metabólicos inflamatórios, incluindo lipídios, HbA1c, PCR, HDL. O controle do peso, a sensibilidade à insulina, reduzindo os seus níveis, quebra do excesso de reservas de gordura, economia de massa muscular magra. A cetose tem efeito anorexigênio, reduz o apetite através da liberação de CCK, reduz os sintomas orexigênios, aumento do apetite, por exemplo, via adrenalina. Aumenta a produção de adiponectina, proteína com atividade anti-aterosclerótica, anti-inflamatória, antidiabética e que ajuda a regular a composição corporal. Dietas tradicionais reduzem alimentos secretores de insulina, mas não a resistência à insulina. O jejum reduz a resistência à insulina. Preserva massa muscular magra. Não degrada a massa muscular até esgotar as reservas de gordura. No cérebro, melhora a cognição, aumenta a produção do sulfato neurotrófico, estimula a neuroplasticidade, regula a produção de beta-aminoloide no sistema cardiovascular, reduz pressão arterial, reduz frequência cardíaca em descanso, melhora tônus parasimpático, há uma resistência ao estresse. Nos músculos, melhor sensibilidade insulínica, capacidade aumentada de endurance e reduz a inflamação. Sobre jejum e câncer, altos níveis de corpos cetônicos reduzem danos ao DNA e carcinógenes, criando condições ósseas para células tumorais e pré-cancerígenas. O jejum de curto prazo, 48 horas, mostrou-se eficaz na proteção de células normais, mas não de células cancerógenas, em tratamento quimioterápico. O maior estudo científico sobre os efeitos do jejum terapêutico prolongado foi conduzido no Burkhardt Wilhelm, uma clínica de jejum terapêutico da Alemanha, com 100 anos de história, por uma equipe liderada pela doutora Françoise Hümmel, de Toledo. O estudo coletou e avaliou dados de 1.422 indivíduos, 41 masculinos, 59 femininos, que completaram o programa de jejum Buchinger-Hümmel durante um período de 5, 10, 15 ou 20 dias em 2016. Sob o estímulo, segurança, melhoria da saúde e bem-estar durante um período de jejum de 4 a 21 dias, em um estudo observacional, incluindo 1.422 sujeitos. O estudo mostra que o jejum de Buchinger é seguro, terapêutico e eficaz. Também promove o bem-estar emocional e físico. Os resultados foram publicados online em 2 de janeiro
de 2019, na revista revisada por pares, Laws On. O estudo forneceu evidências detalhadas de que o jejum mobiliza a energia armazenada no tecido gorduroso do corpo humano. O metabolismo muda de glicose para consumo de gorduras e corpos cetônicos, causando muitos efeitos benéficos. A mudança metabólica foi documentada no estudo pela presença permanente de corpos cetônicos na urina. O jejum leva à perda significativa de peso, uma circunferência abdominal reduzida e níveis mais baixos de colesterol e lipídios no sangue. O jejum também normalizou a pressão arterial e melhorou os parâmetros de diabetes, como glicemia, insulina e HbA1c, melhorando assim muitos fatores que contribuem para um sistema cardiovascular saudável. Além disso, em 84% dos casos, condições graves de saúde como artrite, diabetes tipo 2, bem como esteatose hepática, hipercolesterolemia, pressão alta e fadiga melhoram com o jejum. 93% dos sujeitos não sentiram fome durante o jejum, o que contribuiu para o seu bem-estar emocional e físico. Um outro estudo sobre jejum prolongado, com duração de 10 dias, mostrou que os músculos estão menos envolvidos do que se temia há muito tempo, e que os músculos se regeneram após o jejum da mesma forma que outros tecidos de órgãos. A perda média de peso é de 5,9 mais ou menos 0,2 quilos. Foi explicada pela decomposição de gordura. 40% de proteínas de tecidos metabolicamente ativos, por exemplo, fígado, rins, baço, mucosa intestinal, músculos cardíacos e esqueléticos. 25% de glicogênio, 8% de perda de água, 27%. Mecanismo de poupança de proteína foram acionados após um curto período. Não foi observada diminuição do desempenho muscular. Pelo contrário, o desempenho dos músculos nas extremidades inferiores melhorou significativamente após o jejum, enquanto os dos músculos restantes não foi afetado. Vamos ler hoje só até aqui. Segunda-feira vamos estar concluindo aqui. Vamos só conversar um pouquinho, né? Só conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o que lemos. Hoje tinha muitas palavras difíceis, né? Hoje eu me senti voltando lá quando eu estudava, falando sobre ciência, sobre célula. Eu me senti voltando no tempo agora. Que o jejum, além de benefícios espirituais, também há muitos benefícios para o nosso corpo. Nessa apêndice do Dr. Aldrin Marshall, ele fala um pouco mais profundo sobre os benefícios que o jejum traz para o nosso corpo, que pode até curar doenças. Vocês viram aí? Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, até câncer, né? Pode ser prevenido com o jejum. Vamos lá. O jejum, o que ele faz? Ocorre a autofagia. O que significa autofagia? Significa autocomer. Essencialmente, é um mecanismo do corpo que se ocupa de livrar-se de todas as máquinas celulares antigas defeituosas, organelas, proteínas e membranas celulares, quando não há uma energia suficiente para sustentá-la. É um processo regulamentado e ordenado para degradar e reciclar componentes celulares. A autofagia é o quê? É fazer o nosso corpo olhar para si. O que acontece? Muitas das vezes, essa autofagia, ela fica muito concentrada ali no intestino. As células ficam ali tentando combater as inflamações do nosso intestino, né? Quando nós jejuamos, nós descansamos o nosso intestino.
E quando descansamos o nosso intestino, o nosso corpo é desinflamado. O nosso corpo é desinflamado. E vamos falar um pouquinho sobre o benefício do jejum no intestino. O que acontece no nosso intestino quando nós jejuamos? Imagine um banheiro de rodoviária. Você consegue imaginar um banheiro de rodoviária? Meu Deus, né? Aquela sujeira, aquela bagunça, não dá nem vontade de entrar naquele banheiro, né? Vamos supor que essa rodoviária ela entra de férias. Entra de férias e vai uma equipe especializada para a manutenção desse banheiro e para a limpeza desse banheiro. É assim que funciona o nosso intestino quando entramos num processo de jejum. É para limpeza e manutenção. Nós estamos dando um descanso para o nosso intestino quando não comemos, quando praticamos o jejum. Isso faz as células olharem para dentro de nós e começar a combater aquilo que está fazendo mal, a descartar aquilo que não tá bem lá dentro, está desinflamando o nosso corpo. Então, o jejum no intestino é bom para isso. Vamos lá, por contexto médico, podemos classificar o jejum em 3 categorias. Restrição calórica. O que é o jejum de restrição calórica? É uma dieta, né? Uma dieta que você precisa comer só 1.500 calorias. Vamos supor que uma pessoa precisa de 2.500 calorias diárias e ela só vai consumir 1.500 calorias. Eu já fiz esse jejum, essa dieta de ficar, de contar as calorias que você vai comer, né? Que você vai ingerir. Tive resultado, eu perdi peso. Vamos lá. O 2 é o jejum fisiológico. O que é o jejum fisiológico? É aquele que se passa pelo menos 12 horas sem consumir nada que tenha caloria. Mas você pode ingerir o quê? Água, café, chás ou chimarrão, né? Você pode estar ingerindo isso, o jejum fisiológico. O jejum metabólico é um período mínimo de 12 horas. Não se promove o aumento da insulina. Pode até comer, mas somente alimentos que não ativam a insulina. Ela não é ativada, por exemplo, quando se consome gorduras, né? Então, o jejum metabólico ele não pode aumentar a sua insulina. Esse controle é importante porque a insulina elevada cria um terreno para inflamação. Então, a insulina ela inflama o nosso corpo, né? Ela inflama o nosso corpo. Vamos lá. Passar um pouquinho à frente, que tem muitas coisas assim que eu não vou conseguir explicar para vocês, não. Eu vou explicar aqui na medida do meu conhecimento para vocês. Atualmente, o método de jejum mais estudado é o jejum intermitente diário de 16 horas e uma janela de 8 horas para alimentação. Alguns estudos sugerem uma associação entre 2 ou 3 dias de intermitente na semana, intercalados com uma restrição calórica de pelo menos 30 a 40% de seu gasto calórico. É importante ressaltar que não importa somente a quantidade de calorias, mas principalmente sua qualidade, ou seja, não coma junk food. O que significa junk food? Porcaria. Não adianta você passou pelo período de jejum, está em jejum, e você depois que você volta a comer, você só come porcaria. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Você vai só estar inflamando mais seu corpo. O jejum também, gente, ele ajuda até a prevenir câncer. Também ajuda quem já está no tratamento dele, viu? Quem já tem o câncer, o jejum ele é muito importante também para você estar fazendo. Outra coisa, jejum não é uma corrida. Faça de uma forma progressiva, um degrau de cada vez, viu, gente? Não é uma maratona de jejum, não. Tem que chegar rápido, correr, não. É tranquilo, é um passo de cada vez, né? Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do jejum no nosso corpo. No fígado e no tecido adiposo. O que acontece? Ele controla o peso, controle de peso, mas como eu falei também, controla o peso se você também manter a sua dieta saudável, o seu jejum saudável.
Não adianta só você jejuar por um período, acabou esse período e você comer tudo errado. Não adianta. A sensibilidade à insulina reduz os seus níveis. Ele abaixa a sua insulina. Quebra do excesso de reservas de gordura também. O jejum reduz a resistência à insulina. Preserva massa muscular magra. Qual que é os benefícios no cérebro? Melhora a cognição, melhora a percepção, o foco. Eu estava até assistindo um podcast, esse que eu coloquei aí no nosso perfil, nossos stories. Depois, se fosse você, assim que acabar essa live, entra lá e ouça com carinho esse podcast. Você vai ver tanto que você vai aprender. Eu não vou conseguir transferir para vocês aqui tudo que eu ouvi lá. Eu não vou conseguir. Mas um pouquinho que eu ouvi lá, o que é. Se você tem que fazer uma tarefa que precisa mais de foco, no seu trabalho, você precisa melhorar o seu foco, faça jejum. O jejum vai te ajudar muito nisso. Ele vai te dar energia para você concluir as atividades diárias. O que acontece no sistema cardiovascular? Reduz a pressão arterial, reduz frequência cardíaca em descanso e a maior resistência ao estresse. Olha o tanto de benefício que traz o nosso coração. Nos músculos, reduz inflamação. Olha para você ver. Sabe aquelas pessoas que sentem dores, igual tem pessoas que têm fibromialgia, tem pessoas que têm artrite reumatoide, doenças autoimunes. Isso é muito... O jejum, ele reduz a inflamação. A inflamação que causa dor no nosso corpo, né? Quando comemos certo, raramente vamos ter dores, né? Mas isso tem que comer direitinho. Não é só comer um dia, uma semana e parar, não. Temos que ter uma frequência nisso. Jejum feito da forma correta vai te dar mais energia, disposição, foco e atenção. Jejum feito da forma correta. Por que muitas pessoas erram no jejum? Muitas pessoas erram. Fazem com o propósito correto, mas da forma errada. Fazem um período muito longo de jejum, por exemplo. Faz um período de, vamos colocar aqui uns 10 dias, né? Faz um período de 10 dias de jejum. Passou esses 10 dias, ele volta a comer tudo que ele não comia. Ele pensou assim, agora eu vou comer mesmo. Eu fiquei 10 dias sem comer, eu vou tirar minha barriga da miséria. Vai lá, come tudo errado. Pode ser que na hora ele não vai sentir nada. Pode ser que na hora fica tudo tranquilo. Mas com o passar do tempo, aquilo vai desencadear algo em você. Pode desencadear uma diabetes, uma pressão alta, um problema cardíaco, né? Porque imagina seu corpo ficar por um período sem nada no seu organismo. Sem nada, né? Quando der fé, volta tudo de novo. Ele vai entrar ali numa erupção, como se fosse um vulcão, né? Ficou tanto tempo quietinho ali. E voltou depois com tudo, trabalhando com tudo. Isso é ruim, né? Vamos lá. Aqui ele falou sobre um estudo que foi feito numa clínica de jejum lá na Alemanha, que eles fizeram um estudo lá durante um período de 5, 10, 15 e 20 dias em 2016. E o estudo forneceu evidências detalhadas de que o jejum mobiliza a energia armazenada no tecido gorduroso do corpo humano. O jejum leva à perda significativa de peso, uma circunferência abdominal reduzida e níveis mais baixos de colesterol e lipídios no sangue. O jejum também normalizou a pressão arterial e melhorou os parâmetros de diabetes, como glicemia e insulina. Então, se você tem pressão alta, tem diabetes, pratique o jejum. Faça o jejum. E tem vários tipos de jejum que nós aprendemos aqui já, né? E além disso, em 84% dos casos, condições graves de saúde, como de artrites, diabetes tipo 2, bem como esteatose hepática, hipercolesterolemia, pressão alta e fadiga, melhoram com o jejum. Olha para você ver. Eu tive no médico recentemente e eu estou com essa esteatose hepática. Só que eu tinha feito esse exame antes de eu começar a introduzir a alimentação saudável aqui em casa.
E nesse período que estamos nos alimentando saudável, acho que tem em torno de 2 semanas, eu já perdi 1 quilo. Olha pra você ver. Já perdi 1 quilo com 2 semanas de só reeducando. Eu não tirei tudo, não. Ainda como algumas porcarias aí. Mas olha pra você ver que o jejum, ele tem seus efeitos. Ele tem os efeitos. O foco melhora, a disposição melhora. Aqui também nesse estudo, 93% dos sujeitos não sentiram fome durante o jejum, o que contribuiu para o bem-estar emocional e físico. Você viu aqui? Muitas pessoas não sentiram fome. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa fome. Gente, é normal ter ondas de fome. É normal você ter ondas de fome durante o jejum, vai acontecer mesmo. Ainda mais quem faz jejuns prolongados. Em jejuns prolongados, é depois do 3º dia que você vai ter uma diminuição nessas ondas de fome. No 3º dia. Essas ondas de fome, elas duram em cerca de 1 hora só. Vocês podem observar, eu não fiz ainda jejuns mais de 24 horas ainda, não fiz, pretendo fazer. Mas pelo que eu estava aqui estudando aqui, que depois do 3º dia, essas ondas de fome ela vai diminuir. E ela dura apenas 1 hora. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e esperar passar, vai passar a fome. E aqui segue algumas dicas que estavam no podcast que eu falei pra vocês. Ela falou sobre isso. Muitas das vezes a fome não é fome em si, é sede. Às vezes o seu corpo tá pedindo água, não comida. Primeira dica é... Viu essa vontade de comer, essa fome? Beba um copão de água. Beba um copão de água lá. Se não passar, a segunda dica é: tenha paciência. Essa é a outra dica. Não fica desesperado pensando assim, meu Deus, eu vou morrer se eu não comer agora, eu preciso comer, eu preciso comer. Enquanto mais você falar assim, eu preciso comer, mais o seu cérebro vai também querer comer. Mas a diferença entre fome e desejo. Quando é desejo, você pode ter acabado de comer. Mas se alguém chegar pra você te oferecendo algo que você gosta, você vai querer comer. É lógico que vai. Você não tá com fome, você tá com desejo. Agora a fome é quando você está com fome realmente. Fome realmente. Então vamos tentar enganar o nosso cérebro aí. Tá com fome, deu fome, bebe água, né? Vamos lá pro próximo, pra gente terminar. Não foi observada a diminuição do desempenho muscular. Pelo contrário, o desempenho dos músculos nas extremidades inferiores melhorou significativamente após o jejum. Então, você não vai perder muita massa muscular magra. Não vai, fica tranquilo. Só vai acontecer isso quando as suas reservas de gordura acabar. E se você for assim gordinho igual eu, ixi, meu filho, pode ficar uns 40 dias sem comer. Que seu corpo vai ter muita reserva. Então fica tranquilo. Você não vai perder massa magra de jeito nenhum. E o importante também, que aqui ainda não falou, mas é a atividade física associada ao jejum. É muito bom você praticar atividade física quando você está em jejum. E aqui eu tava olhando... Lá no podcast, a doutora recomendou você fazer mais exercícios de resistência, igual musculação. Porque quando você está fazendo exercício de musculação, você está ajudando o seu corpo a não perder a sua massa magra. Agora, se você também é gordinho como eu, você precisa perder peso, faça os aeróbicos também. Assim você vai queimar e eliminar a gordura mais rápido, tá bom? Hoje não foi uma live tanto espiritual, ela foi mais para os aspectos, benefícios físicos que o jejum promove no nosso corpo. E outra coisa importante também, que acontece, que o jejum ele limpa o nosso paladar. Você acredita? Até o nosso paladar ele muda quando fazemos jejum. Ele nos faz enxergar, ele nos faz saborear melhor os alimentos saudáveis, comida de verdade. Né? Quando você, por exemplo, você que faz uma dieta aí, sem açúcar, vamos colocar durante 1 mês sem açúcar. Quando você volta a comer esse açúcar, parece que ela fica mais doce, parece que você dá enjoo naquele açúcar, entendeu? Porque você limpou o seu paladar. Igual, quando você começa, igual aqui em casa estamos praticando isso, comendo mais saudável, mais verduras, parece que fica tão gostoso as verduras.
Parece que você sente melhor o gosto das frutas, das verduras. Até o doce da fruta você consegue sentir melhor. Quando você está em jejum e você está limpando o seu paladar também. Então hoje foi mais essa parte mais científica, né? Segunda-feira vamos estar encerrando. Olha só, meu Deus, que benção. Nós começamos em maio, né? Vocês lembram? Começamos esse livro dia 1º de maio. Vamos ver, maio, junho, julho, agosto. Olha, ficamos 3 meses nele, né? 3 meses. E o próximo livro, como eu já falei pra vocês, é o Rumo a 120 anos. Que esse livro, eles são, vamos falar que eles são uma série, né? Uma série. O primeiro é esse, o segundo é o Rumo ao 120 e o terceiro é o Cuidado com o Corpo. Um complementa o outro. Vocês vão ver mais pra frente quando começarmos a lermos os outros também. Então, por hoje é só, pessoal. Hoje é só. Eu não sou professora de ciências, né? Como vocês observaram aí. Eu não fui muito nessas questões de célula, de mitocôndria, de cetógeno, essas coisas, porque eu não me entendo muito, não. Eu falei pra vocês aqui hoje a parte, como eu fui estudando um pouco hoje, e eu consegui entender, foi isso, tá? Mas assistem depois o podcast que eu coloquei aí, o link nos stories aí, que vocês vão compreender. E vai dar incentivo, você vai ser estimulado a jejuar também. Que ela se explica muito bem lá. Certinho? E segunda-feira nós vamos estar encerrando. Segunda-feira vamos fazer sorteios, tá? Ah, vocês querem tirar o print, né? Vamos tirar o print com a caneca hoje. Estamos encerrando por aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa live. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estarmos encerrando esse livro, Pai. Agora, segunda-feira, já encerramos, Pai, esse livro. Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Ô Espírito Santo, nos ajude a absorver o que aprendemos nesse livro, o que vamos aprender com os outros também. Nos ajude, Senhor, a praticar, Pai, porque o praticar não é fácil. O praticar é difícil, Jesus. Mas o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, Pai. Nos dê graça e tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Nos ajude, Deus, a ter uma vida saudável, a comer, Deus, o que o Senhor comia. A se parecer com o Senhor, não somente naquilo que o Senhor fazia, mas aquilo que o Senhor comia também, Pai. Nos ajude, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um e dê graça para ela, Senhor, para praticar, Deus, e aquilo que foi falado aqui não venha só entrar pelo ouvido e sair pelo outro, Senhor, mas venha descer para os nossos corações e viemos pôr em prática, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês. Até segunda-feira.